Deus abençoe sua vida, bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero falar um pouco sobre as consequências de não perdoar. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, com certeza, já passaram por uma situação injusta. Quem nunca nessa vida passou por uma situação injusta? Talvez alguém aprontou com você, talvez alguém te lesou, pegou um dinheiro emprestado e não te devolveu, ou fez até algo pior. E aí o que acontece? Dá aquela raiva, dá aquela sensação ruim. Ninguém gosta de ser enganado, lesado, decepcionado. Seja o que for, alguma coisa com certeza você já viveu daquele tipo. E o que acontece aí? Aquela situação dentro de nós gera uma emoção que quer que a outra pessoa ela tenha as consequências pelo erro que ela cometeu, que ela, bem dizer, pague por aquilo que ela fez. E isso é comum, isso é até normal, porque o ser humano tem isso, todos nós temos uma sensação de justiça. Tipo, se você vê uma injustiça aí fora contra alguém, você também vai, dependendo, ficar com raiva se você vê. Por exemplo, que alguém na rua bate em um animal que não fez nada, você vai ficar com raiva. Você vai pensar assim, aquela pessoa ela merece ser punida. Todos nós temos essa sensação dentro de nós. Mas você sabe o que isso também pode ser? Isso pode ser um problema às vezes quando você não sabe controlar e gestionar aquilo. Quando alguém te lesa, quando alguém é injusto com você, muitas vezes você tem que perdoar essa pessoa. E é difícil perdoar, você sabe por quê? Porque dentro de você guarda uma dívida contra essa pessoa, no sentido de a pessoa te fez algo, ela tem que pagar por aquilo. Ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu. Então é tipo uma espécie de dívida que está no teu coração. E quando alguém, bem dizer, entre aspas, deve, né? Às vezes é difícil soltar aquilo, mas o perdão é bem isso. O perdão é você soltar essa dívida hipotética, né? Se eu posso falar assim, e entregar ela para Deus. Isso é perdoar. E isso é o que custa muitas pessoas, custa muitos. E eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento da vida, já teve dificuldade de perdoar. Mas isso é um grande problema, você sabe por quê? Porque a falta de perdão pode gerar vários problemas em tua vida, diversos. E o objetivo desse vídeo é ajudar todo mundo que tem essa dificuldade. Porque saiba que isso pode ter consequências, como eu falei. E Deus muitas vezes ele quer te livrar de algo, ele até quer te abençoar. Mas para isso a gente tem que aprender a soltar. Primeira consequência da falta de perdão são as brechas espirituais. Em Efésios 4, versículo 26 e 27, está escrito o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O inimigo, ele é um especialista em criar caos. E o que ele gosta de fazer muitas vezes é causar caos para ferir as pessoas. A Bíblia fala que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você sabe por que o diabo quer causar injustiça, quer causar problemas? Porque ele quer que as pessoas se amargurem, que elas ficam ruins, que elas ficam frias, que elas ficam amargas. Você sabe por quê? Porque a amargura é um pecado e dá acesso a ele para agir na vida das pessoas. Tudo que ele quer é um acesso à vida das pessoas. E ele, de formas muito sorrateiras e desesperadas, ele tenta criar aquele acesso. E aqui a Bíblia nos diz para não dermos lugar ao diabo. Olha,
Se alguém te fez mal, se alguém foi injusto com você, isso não significa que o que ela fez foi certo. Obviamente a gente sabe que injustiça nunca é certo, mas entrega aquilo para Deus. Deus é juiz sobre toda a terra, sobre todas as coisas, e não creia você que Deus é um Deus passivo. Não, ele anota tudo. E uma hora ele pede as contas. É algo que a gente não gosta de falar muito, mas Deus, ele tem um acerto de conta com todo mundo. Deus acerta as contas com você, comigo, com a pessoa lá fora, sempre vai ter um acerto de conta. Claro que sim. Deus não deixa ninguém escapar assim impune. Ainda que muitas vezes as pessoas pensem, nesse mundo não tem justiça. Entrega uma coisa nas mãos de Deus para você ver se não tem justiça, irmão. Irmã. Sim, claro que tem. A falta de perdão também gera problemas de outra natureza, emocionais, por exemplo. Hebreus 12:15 diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Você já sentiu a amargura? Eu já. Vou ser sincero com você, eu já senti a amargura, porque nesse mundo já houve pessoas que lamentavelmente também aprontaram comigo, e aí você fica triste, fica chateado, você fica amargo, e muitas vezes aquela amargura ela te perturba. Eu já tive isso, que eu já me sentia tão amargo que o meu dia começou a ficar pesado, eu comecei a ter dor de cabeça, dores físicas, sensações ruins físicas, que não são boas. E obviamente, quando sua cabeça só fica pensando, só fica remoendo o mal que as pessoas te fizeram, isso não vai fazer bem. E eu sei que tem muitos de vocês aí que fazem isso, mas isso não é bom, e Deus, ele colocou esse vídeo na sua frente porque ele quer te libertar disso, saiba. O perdão, lamentavelmente, ele não é opcional. Eu não tô falando isso para te pressionar. O perdão, ele é esperado de Deus. Deus espera que a gente perdoa ao próximo, e eu sei que isso é muito difícil às vezes. Só Deus e você sabe o que você passou. Eu não conheço tua história, eu não conheço tua vida, mas Deus conhece, né? Isso é mais que suficiente. Como eu falei, Ele trata de todos os assuntos, mas Ele quer que você perdoa. Mateus 6, 14 e 15 diz o seguinte, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito forte, né? Se nós não perdoamos, Deus não nos vai perdoar. É difícil essa palavra, mas pensa aí, quantas vezes você já foi injusto com Deus? Já errou com Ele? Já pecou? Todos nós já fizemos isso. Eu não sou diferente de você, eu sou um homem de carne e osso. Todos nós, enquanto estivemos aqui na terra, pecamos, falhamos, não cumprimos muitas vezes as expectativas que Deus tem. E isso também é um pecado. Então, nós precisamos do perdão de Deus cada dia, porque o ser humano é falho, sabe? Então, a gente tem que aprender a soltar, a deixar para Deus as coisas. E outra coisa, ninguém é perfeito. Você talvez pode ser injusto com alguém também. Uma pessoa pode ser injusta com você, mas você também pode ser injusta com ela. Isso muitas vezes a gente esquece, né? Obviamente, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo isso, vocês têm um bom coração, vocês querem o melhor das pessoas, mas mesmo assim vocês podem errar. Vocês podem errar em palavras, errar em atitudes, e muitas vezes, né, pedir perdão. Tem que pedir perdão pelo erro. Isso não é um sinal de fraqueza como muitos pensam, não, isso é um sinal
Isso é um sinal de humildade, um sinal de caráter, um sinal de que você sabe reconhecer quando você erra. E isso é algo bom. Então, bem, não estava planejando em falar isso, mas olha, se você tem que pedir perdão para alguém, e você lembrou agora, faça isso. Faça isso, que eu sei que Deus vai se alegrar muito. E mesmo se os outros aprontaram com você, eu quero te deixar esse conselho aqui como amigo. Não espere o perdão das pessoas. Não fique esperando anos até alguém falar: fulano, fulana, me perdoe. Não espere isso. Perdoa na hora, deixa isso para Deus. E se você tem dificuldade de perdoar, você faz a seguinte oração: Senhor, em nome de Jesus, tira de mim toda a amargura, todo rancor, toda raiva, todo ressentimento e me ajuda a perdoar. Eu sei que pode parecer muito simples, e talvez muitos de vocês já tenham feito essa oração, mas às vezes a solução está nas coisas simples. Eu já fiz essa oração também, acredita? E Deus me atendeu, Deus me ajudou. Deus também pode ajudar você. Então, essa é uma dica que eu quero deixar, porque eu sei que muitos de vocês estão perguntando aí: como que eu perdoo? Não é fácil. Eu sei, às vezes não é fácil, mas é possível. É possível. Você tem que contar com a força de Deus, não com sua força. Deus, ele pode cicatrizar essa ferida que você tem, e quando ela cicatriza, obviamente, você vê ela, você vê a cicatriz, mas você olha para ela e não sente mais dor. Então, é desse jeito. Pois é, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa o teu like aí. Se você tiver pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, que será uma tremenda alegria te ajudar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.